Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta, programa, Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Um programa que tem por objetivo mostrar o gênio de Allan Kardec, assim como a extensão e o alcance da doutrina espírita. Produção e apresentação de Jorge Medeiros e André Palhares. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo da Revista Espírita, que vai ao ar todas as sextas-feiras com retransmissão ao vivo pelos canais Estação da Luz, Estudos Avançados de Espiritismo, TV IDEAC, Canal Espiritismo, Rádio Portal da Luz, TV União Espírita de Maceió, Canal Comunicação Espírita. Boa noite, nossos amigos que estão aí já postos no chat, a Luísa, o Rubens, o nosso amigo Daniel e tantos outros amigos que vão estar aí conosco participando. O nosso amigo Vicente deve chegar mais tarde, o André talvez chegue também. E vamos iniciar um outro estudo, e esse estudo agora também do mesmo autor da semana passada. Então, vamos dar continuidade. O texto está na Revista Espírita de novembro de 1860, e o título é Os Sábios. Então, claro que os sábios falam. Um sábio acabou de chegar agora, que é o Vicente, e depois o outro sábio que vai chegar aí é o André. Talvez chegue, não sei como é que está a demanda dele, né? E eu aqui vou ficar só passando os slides. Boa noite, Vicente. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. É um tema interessante, os sábios, né? 1860, novembro. Uma mensagem interessante aí, recebida pela, se não me engano, foi pela senhora Rouet, né? Isso. Então, sem mais delongas, né? Vamos ao texto.
os sábios. Desde que chamais um espírito, Deus permita que eu venha. Vou dar-vos um bom conselho, principalmente a vós, Senhor, tal, que a gente não sabe quem é que vai ganhar esse conselho aí. Mas a gente vai aproveitar dele, né? Aí continua o Espírito. Ocupai-vos sempre dos sábios. É a vossa preocupação. Deixai-os de lado, que tem eles com as crenças religiosas e, sobretudo, espíritas. Não repeliram em todos os tempos as verdades que se apresentaram? Não rejeitaram todas as invenções, tratando-as como quimeras? Os que anunciaram essas verdades não eram tratados como loucos e, assim, encarcerados, outros metidos nos calabouços da Inquisição, outros lapidados, outros queimados? Mais tarde, a verdade não brilhava menos aos olhos dos sábios surpresos que a tinham posto debaixo do alqueire. Então, aqui é uma questão muito interessante, né? Porque o Espírito está fazendo uma reflexão sobre os sábios no sentido daqueles que têm a autoridade do momento. Então, de modo geral, isso ocorre isso é um fenômeno humano. Isto é, sempre que tem o estabelecido, nós temos a tendência a ficar na estabilidade. Para que eu vou me preocupar com o novo se o que está agora estabelecido está tão bem? Eu estou aqui na crista da onda, né? E para que eu vou me aventurar em novos conhecimentos? Isso, aqueles que são acomodados. Tem os medrosos. Isto é, não, isso aí pode ser bom, pode ser ruim. Mas como eu não posso afirmar, é melhor rejeitar. Tem aqueles que são os sábios cegos. É aquele que não viu mesmo o que aconteceu, não entendeu o que está acontecendo e repele por repelir. Eu gosto sempre de contar a história lá do processo da transição da física moderna da física clássica para a física moderna. Quando lá o Planck, né, começou a estudar o fenômeno de radiação e no estudo lá das ondas, né, nos cálculos, ele percebeu que o que estava acontecendo na natureza fugia à previsão teórica. E o que aconteceu? Toda uma geração inteira de sábios, né, estavam ali, eram doutores em física, muitos deles morreram, leram os artigos, morreram e não aceitaram a teoria quântica. O Einstein é um dos que morreu sem nunca ter aceitado a mecânica quântica. A física quântica ele entendia. A mecânica quântica ele não aceitava. Esse negócio de função de onda, né? Da densidade de probabilidade, ele fala, não. Né? Por isso que tem aquela famosa frase, né? Deus não joga dados com o universo. Que história é essa de a natureza estatística, probabilística? Que história é essa? Isso não faz sentido. Né? Porque a mente ainda, apesar de ser um gênio da história da humanidade, ele teve dificuldade de aceitar. Então, o próprio autor, né, o Planck, ele fala que a constante de Planck, que deu início, né, à estrutura, ele fala que a constante de Planck, a constante foi um ato de desespero. Não dava certo, ele juntou ali na constante, agora está dando. Não sei o que é isso, só sei que está dando certo.
Eu tive uma oportunidade de participar de uma palestra na faculdade de um professor doutor, né? E nos seus estudos lá, ele estava trabalhando sobre uma nova constante. E ele contou que ele fez o estudo, fez tudo, demonstrou, bababá, num congresso. Ele falou que teve um cara lá, assim, bam, que levantou e foi embora, não aceitou. E, pô, né, é interessante, né? E depois, essa constante dele gerou mais de 500 artigos que as pessoas começaram a usar e tal. Mas é isso, né? É o novo. Então, às vezes, a gente está aqui, não, eu sei. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aí de alguma coisa espírita. Eu sei o que é perispírito, pá. Aí, de repente, vem uma nova pesquisa que demonstra que perispírito é isso, pá. Aí você, não quero nem olhar porque eu sei o que é. Esse é o problema. Que é esse primeiro parágrafo aqui que eu estou falando, ó. Né? Foi tratado como quimera, como loucos, independendo da época, era queimado vivo, era lapidado, e tantas outras coisas, né? Então, é um problema muito sério. Fala, doutor Vicente. Ô Jorge, você levantou aí umas bolas aí interessante, né? Primeiro falando aí desses chamados loucos aí, né? Que foram queimados, né? Esse exemplo que você deu da física também. Esses próprios físicos, né? Por exemplo, o próprio Newton, quando ele começou a ser muito questionado, né? Ele simplesmente chegou e falou: olha, é o seguinte, eu cheguei onde eu cheguei, as conclusões que eu cheguei é porque me apoiei sobre ombros de gigantes, né? E os gigantes foram aqueles grandes, né? Matemáticos também que o antecederam, né? Entendeu? Então ele só seguiu exatamente aqueles grandes matemáticos, aqueles grandes físicos que o antecederam, pesquisadores e tudo. Mas teve muitos que realmente sofreram muito, né? O Galileu sofreu perseguição moral, né? Isso é histórico, isso aí, né? Falou aí um que foi queimado aí, por exemplo. Foi você que falou aí que foi queimado ou está no texto? Está no texto, Está no né? texto, está no texto. Outros foram lapidados ou queimados, né? Eu lembrei do Giordano Bruno, né? Porque ele fez aí também, ele tinha umas teorias, uns pensamentos sobre astronomia, e apesar de ser teólogo e tudo, mas não livraram a cara dele também não, porque ele estava divergindo dos dogmas, né? Indo mais para a parte da ciência e por aí fora, né? Muitos e muitos tiveram que relutar, né? Diante das suas conclusões. Algumas teorias ficaram escondidas, guardadas, né, durante muito tempo, até ser apresentada, porque o próprio autor não queria divergir das crenças, da sua crença religiosa ou possíveis perseguições religiosas, né? Então foi nós tivemos aí na história aí um processo de obscurantismo, né, da ciência diante das crenças religiosas, das perseguições e tudo. Mas aí é interessante aí essa mensagem, porque a autora dessa mensagem, né, o espírito que redigiu essa mensagem, que ditou essa mensagem, ela, à época, era uma poetisa, né? Ela era uma polemista também, muito interessante. E ela foi contemporânea do Kardec, embora não sei se ela conheceu Kardec efetivamente, né? Mas é a Delphine, né? Delphine de Girardin, né? Eu acho que assina essa comunicação. Então, ela nasceu, inclusive, em 1804, no mesmo ano que Kardec. Ela nasceu em janeiro, se eu não me engano, de 1804. E ela, a Delphine de Girardin, só para vocês verem, né? O texto está muito coerente com a cultura dela, porque foi ela que que deu o conhecimento ao grande escritor, poeta, porque ela também era poetisa, ao poeta Victor Hugo, dos fenômenos das mesas falantes ou das mesas girantes, porque ela era muito amiga do Victor Hugo e quando ele, por uma injunção política, se exilou lá na ilha de Jersey, né? Uma ilha britânica mais próxima ali da França, e ele foi para lá com a família em exílio,
E ela, com saudade dele, ela acabou indo para lá também, ficou lá uns tempos lá na casa dele, lá com os filhos, com a esposa dele. E ela, como era uma médium também, ela era uma médium inspirada, aquele negócio todo, e tinha. Então, o que ela fez? Ela levou essa mesa girante, né, lá para a casa onde estava o Vitor Hugo e começou a tentar fazer algumas reuniões lá, né? O Vitor era muito cético, né? Desculpe me alongar nessa parte aí, mas só para contextualizar aí quem era esse espírito que ditou a mensagem, tá? Porque ela morreu em 1855, acho que foi em 55, ela morreu de câncer, tá? Então ela já estava muito doente, então ela foi para lá, teve esse contato com o Vitor Hugo, né? E ela começou a insistir em fazer algumas reuniões na casa dele, até que, quando ela já estava para retornar para a França, um determinado dia lá, ela falou assim, vamos fazer, já que nós não estamos conseguindo, fazer pelo menos a última que eu estou indo embora, e pasme, que aí se manifestou um espírito, né? E esse espírito foi uma filha amada do Vitor Hugo, que morreu na lua de mel com o marido, num acidente de barco, ambos morreram afogados, né? E ela se comunicou, né? Leopoldine Gosto se comunicou nessa mensagem. Só que aí ficou a dúvida, né? Como o Hugo era muito cético, que negócio, ficou uma dúvida da autenticidade dessa comunicação. E, pasme, o espírito da Leopoldina, ela fez uma revelação que só a mãe dela sabia. Só a mãe dela sabia. A médium não sabia, ninguém sabia. E ela faz uma revelação. Aí, quando a mãe falou, poxa vida, só eu que sei isso aí. Era uma coisa íntima, meu da Leopoldina. Aí o Vitor Hugo começou a fazer várias sessões, fazer ata, escreveu várias atas, ele, os filhos, a própria esposa redigia as atas. Então, pareciam vários espíritos, né? Molière, vários espíritos assim de artistas, escritores, poetas, políticos mesmo, né? E até um parente de Napoleão, que era um perseguidor do Vitor Hugo, até esse parente dele se manifestou também. Foi assim foi um ano assim de várias comunicações, centenas delas, até parece que o Espírito de Verdade se comunicou também, segundo aí alguns autores. Aí eu tenho pena que várias comunicações se perderam, né? Algumas estão contidas lá no livro chamado Livro das Mesas, do Vitor Hugo, né? Que foi redigido aí alguns tempos depois. Mas várias dessas comunicações, infelizmente, se perderam, e foi graças, então, a Girardin, né? Que tem algumas mensagens dela também no livro, no Evangelho, se não me engano, tá? Que ele foi iniciado. E, aproveitando também, é interessante o início dessa mensagem, né? Eu falo assim, desde que está mais um espírito, Deus permite que eu venha. Vou dar-vos um bom conselho, principalmente a voz do Senhor. Então, nesse caso, ele está se dirigindo em particular, né, para uma determinada pessoa. Mas um detalhezinho, quando ele fala assim, desde que está mais um espírito, quer dizer, a parte da evocação, né, Deus permite que eu venha. Então, significa que ela não é, o espírito comunicante não é um espírito familiar aí ou do médium, ou desse senhor, né? Porque quando ele fala assim, Deus permite que eu venha, é porque ele foi realmente evocado. E o espírito, quando é familiar, ou quando é um espírito, um anjo protetor, ele não precisa ser evocado, né? Segundo as informações que nós temos. Ele já está sempre presente numa reunião. Então, nesse caso aí, que ele deve ter sido evocado por algum motivo, não é uma comunicação, parece que espontânea, né? E continuando aí, ela traz aí o Jorge, eu tenho assim, né? O Espiritismo nos ensina assim a gente ser um pouco crítico com a mensagem, né? Eu, às vezes, eu olho essa mensagem, eu sou um crítico ferrenho, às vezes eu aceito, às vezes eu critico, eu ainda tenho assim o jeitão dela, da mensagem, sabe? Como ela está redigida. Né? Porque eu tenho assim, por exemplo, ocupai-vos sempre dos sábios, é a vossa preocupação. Deixai-os de lado, que tem eles com as crenças religiosas e, sobretudo, espíritas, né? Não repeliram em todos os tempos as verdades que se apresentaram, mas é interessante que ao longo da história tiveram muitos sábios, né?
Agora, ela não sei se ela está fazendo uma distinção entre sábios e sábios. Para mim, sábios, isso aí tem a parte moral, né? Tem os sábios que, por exemplo, utilizam os conhecimentos da bioquímica para o bem, como tem aqueles que se utilizam para fazer aí essas bombas aí, né? Bombas que são proibidas, como existem químicos que pode usar a química para o bem, como pode se usar a química para fazer também coisas para destruir a humanidade, né? Então, tem gente que tem os sábios que utilizam a energia nuclear para o bem da humanidade, como tem os sábios que utilizam a energia nuclear para, né, o mal da humanidade. Então, tem essas coisas assim, né? A gente tem que saber que para que sábios os caras estão se dirigindo, porque na realidade é um problema moral, né? Você ser sábio não é pecado ser sábio, a princípio, né? Não é um erro ser sábio, né? Então, quando ela falou, ocupai-vos sempre dos sábios e a vossa preocupação, deixai-os de lado, né? Que tem eles com as crenças religiosas, sobretudo as espíritas. A não ser que ela esteja falando exatamente para algum sábio, né? Que andou perseguindo aí as crenças religiosas, andou censurando aí os espíritas, né? Utilizando seus conhecimentos para tentar ocultar ou ofuscar a verdade, tá? Às vezes a mensagem dá a entender isso, né? Então, por isso que nós temos que ler aí realmente, ver ela no seu contexto, né? Não só num trecho, né? Um pequeno trecho. Vai lá, doutor, fala aí. Ao que você atribui essa dificuldade em avaliar o novo? O homem é um ser pensante, então não é difícil. Mas o problema do pensamento também depende do nível do conhecimento, né? Às vezes o novo está muito acima de um determinado conhecimento, até a gente chegar nesse nível de conhecimento para entender o novo, ainda temos que pesquisar muito, estudar muito, né? Então, a princípio, quando nós não entendemos aonde um determinado autor quer chegar ou quer transmitir, é evidente que a gente fica dentro do nosso quadrado lá, né? Como se fosse uma fortaleza. Até entender realmente, né? Temos que ter também a humildade, né? Pode ser, e fazer a pergunta para a gente mesmo. Pode ser que ele tenha razão, que ele esteja certo, né? Mas, a princípio, né? O homem, por natureza, ele vai pela lei do menor esforço, né? Então, se algo novo surge, a gente fica sempre reticente, né? Então, porque agora, quando a gente adquire um novo conhecimento, uma nova ferramenta que vai nos fazer compreender o que é que o autor está dizendo, aí não tem problema nenhum. Isso é um problema, às vezes, né, para a gente entender um filósofo. O filósofo, às vezes, ele está refutando um outro filósofo, e por isso que a gente, às vezes, não entende. Pô. A gente pega o bonde andando, pô, por que esse cara está falando isto, né? Mas, na realidade, ele está já refutando um argumento de um outro, né? Só que ele não fala que ele está refutando o outro porque ele não gosta do outro. Então, ele faz uma tese lá complicadíssima para a gente, porque a gente não sabemos o contexto que ele está, onde ele está se baseando para levantar aqueles argumentos. Então, Luísa, para mim é isso, né? A dificuldade de avaliar o novo depende do nosso nível de conhecimento, do nosso estágio de conhecimento, né? E as ferramentas que dispomos para avaliar o novo. Tá? Então, se nós dispomos já de uma boa ferramenta, já temos um bom nível de conhecimento, aí quando alguém lança uma ideia, lança uma tese, seja filosófica, ou seja na área da ciência, não tem problema nenhum, fica fácil de entender, ou então a gente começa a vislumbrar aonde ele quer chegar, né? Mesmo que tenhamos essa dificuldade. Agora, fora isso, é o que o Jorge falou aí, o exemplo da física quântica, da mecânica quântica. Hoje em dia, a gente vê aí várias pessoas falando não sei o que quântico para lá, quântico para cá, quântico para lá, quântico para cá, né? O perispírito quântico, daqui a pouco estou falando de perispírito quântico aí, estou falando de um monte de coisa assim, e as pessoas utilizam uma expressão que não sabem nem o significado.
vários físicos teóricos, está aqui o Jorge, que é um físico, né? Vários físicos teóricos têm dificuldade de entender a física quântica, a mecânica quântica. O próprio Einstein, né? Teve divergências com a mecânica quântica, o que o Jorge falou, né? Essa frase basilar do Einstein, que Deus nos joga dados com o gênero humano, né? Então, é exatamente isso. É difícil de entender essas coisas ainda. Mas seja lá o que for, a mecânica quântica, a física quântica, ela ainda é uma ciência ainda, né, baseada na matéria, na ciência material. Então, nós temos que realmente adquirir novas ferramentas para poder aceitar as coisas novas, né? Porque a razão nos leva a isso, né? A nos fundamentar sempre na lógica. Mas não é que não temamos o novo, né? Mas é que, às vezes, é a própria dificuldade em conhecer, em saber aonde o autor quer chegar, pelas nossas dificuldades. É igual tentarmos entender um espírito puro, né? Alcançar um espírito puro. Né? Por que o espírito puro não chora, não ri? Não dá para a gente aquilatar isso, avaliar isso. Tá? Muito bom. Tem essa questão que também dos sofismas da paixão, né? Às vezes a pessoa até vê, né? Mas não quer aceitar porque não vê dela, né? No Livro dos Espíritos tem um negócio desse também, né? Às vezes não vê dela, ela, caramba, você é tão brilhante que... E eu lembro, pegando o exemplo que você falou, dizem, né, que o congresso onde o Mendel apresentou lá os seus trabalhos, né, que depois foi conhecido como a primeira, segunda, terceira lei de Mendel, que após a sua explanação, ninguém nem criticou, nem aplaudiu, ninguém entendeu muito o que esse cara está falando aí, né? Então, às vezes, escapa tanto que levou 30 anos para alguém ler o artigo e fazer sentido, né? Então, tem essas coisas também. Então, no próprio espiritismo, Jorge, no próprio espiritismo, um sábio, por exemplo, como William Crookes, é um sábio, né? Verdadeiro cientista, foi presidente de associações lá, da academia e tudo, e quando ele fez aquelas pesquisas, né, da materialização, da aparição tangível, né, que ele fez aquelas medições, fez tudo, fez relatórios, né, para a sociedade, né, de pesquisa lá na Inglaterra, ele foi contestado. Ele foi contestado pelos cientistas da época, foi perseguido, né? Mas ele bota lá, ele encerra o relatório dele sustentando o fato, mas ele não pôde apresentar aquilo na academia. E ele era um membro da academia, ele chegou a ser presidente, né? E ele bota lá, não, olha, poxa, o fato é verdade, é fato o que eu vi, eu pesquisei, constatei, tá? E sustento que é verdade. Porém, não foi aceito pelos seus pares, né? E podemos falar também, mais longe no tempo, pegar o Sócrates também, né? Que foi acusado lá de estar corrompendo os jovens, né? Por trazer o novo, por trazer o conhecimento, né? Para eles, né? Uma forma nova de pensar, de ver o mundo, de ver as coisas, é uma forma revolucionária. E teve que tomar lá aquele veneno lá, porque... Tá? Então, realmente, é muito interessante aí essa apresentação da Delphine de Girardin aí, sobre os sábios. Muito interessante mesmo, né? É um desafio. É um desafio, Luísa, para todos nós aí, essa avaliação aí. Mas vamos ver o que ela diz aí, vamos ver como é que ela vai fechar esse dualismo aí entre sábios e sábios. A Célia faz aqui uma participação, né? Quando eu leio, eu reflito até onde minha inteligência alcança. Né? No início da nossa amizade, ela falava que não entendia nada. Então, a gente, quando vai trabalhar com certos conhecimentos, às vezes a gente tem que parar, meditar, refletir, e é aquilo que eu sempre falo, né? Tem que ter o espírito de estudante. O que é o espírito de estudante? É você abrir
o livro achando o que eu vou aprender hoje. De modo geral, as pessoas, elas abrem o livro, não, eu já sei, eu só abro o livro, tem gente que é assim, eu conheço algumas pessoas que são assim, só lá abre o livro dos espíritos, ou a revista espírita, quando ela vai ensinar alguém. Ela nunca abre o livro assim, peraí, hoje eu quero aprender, não. Hoje eu estou escalado para ensinar, e ela abre o livro para ensinar. Então, quem faz assim, geralmente fica no mesmo nível. Aquela pessoa que tem o espírito de estudante, ela vai aprender sempre, porque sempre há o que aprender. Como eu sempre digo assim, se a gente não... se você acha que você já compreendeu no limite da profundidade, Kardec, Sócrates, Platão, Aristóteles, João Evangelista, Paulo de Tarso, Delfina de Girardin, Galileu e os outros, você realmente é um gênio, né? Muito gênio. Como eu, pelo menos, não sou, eu sempre abro o livro assim, o que eu vou aprender hoje? Então, essa é a questão. A Luísa faz outra participação aqui, né? Não aguento mais essa física quântica. Tanta bobagem relativa ao espiritismo, é verdade. É cura quântica, passe quântico, não sei o que quântico, até computador quântico tem agora, tem de tudo. Né? E assim, esses nomes fantasias, né, que surgem, a gente meteu o quântico na frente e pronto, é científico. Assim como o pessoal bota lá santo na frente, botou com Jesus no final, é espiritual. Infelizmente tem esse problema. Né? Mas vamos seguir aqui. E agora você lê aí, Vicente. Dirigindo-vos incessantemente a eles, quereis, novo Galileu, sofrer a tortura moral, que é o ridículo, e ser forçado à retratação? Dirigiu-se o Cristo aos acadêmicos de seu tempo? Não. Pregava a divina moral a todos em geral e ao povo em particular. Para apóstolos ou propagadores de sua vinda, escolheu pescadores, criaturas de coração simples, muito ignorantes, que não conheciam as leis da natureza e não sabiam se o milagre as podia contrariar, mas que acreditavam ingenuamente. Ide, dizia Jesus, e contai o que vistes. Jamais fez um milagre que não fosse em favor dos que o pediam com fé e convicção. Recusou-os aos fariseus e aos saduceus que vinham para o tentar e chamou-os hipócritas. Dirigiu-vos assim também a pessoas inteligentes dispostas a crer. Jorge, aqui nesse slide é que talvez tem algumas coisas assim que eu fiquei meio reticente, né? Meio reticente, tá? Dirigindo-vos incessantemente a eles, quereis, novo Galileu, sofrer a tortura moral, que é ridículo a ser forçado à retratação? Aí tudo bem. Aqui está, dirigiu-se o Cristo aos acadêmicos do seu tempo? Ela afirma que não, né? Pregava a divina moral a todos em geral e ao povo em particular. Então, aqui, ó, se ele pregava a divina moral a todos em geral e ao povo em particular, não há nenhum impedimento. A gente não sabe se ele entrava lá nas sinagogas, Jesus entrava lá, também lá tinha sábios, tinha pessoas, né, de um determinado nível intelectual. Tá? Então, eu acho que é nesse ponto aqui que eu acho assim, às vezes, eu acho que há um certo ruído, para mim, tá? Minha opinião, na comunicação, né? Mas dirigiu-se o Cristo aos acadêmicos do seu tempo? Ela afirma que não, eu tenho minhas dúvidas. Pregava a divina moral a todos em geral e ao povo em particular. Então, na frase seguinte, ela já amplia. Se ele pregava a todos, o todos, para mim, pode estar incluído aí os acadêmicos do seu tempo, tá? Aí, para os apóstolos, aqui, ó, para apóstolos ou propagadores de sua vinda, escolheu pescadores, criaturas de coração simples, muito ignorantes, que não conheciam as leis da natureza
será que não conheciam? Se nós, para quem, assim, eu nunca me aprofundei no estudo do Novo Testamento. Tá? Já li alguma coisa, parei. Principalmente, eu comecei a ler muito depois que eu conheci a doutrina espírita, o espiritismo, para fazer algumas comparações. Tá? E eu vejo ali, Jorge, que eu tenho, por exemplo, tem 3 desses apóstolos, né, desses discípulos que acompanhavam Jesus, principalmente nos grandes eventos, onde Jesus realizou os grandes fenômenos, principalmente fenômenos de efeitos físicos, ele estava sempre acompanhado de pelo menos 3 dos 12, tá? Eles estiveram presentes. Lá no Monte Tabor, tá? Onde Jesus houve a transfiguração, que houve a aparição tangível de Moisés e de Elias, que houve o fenômeno da voz direta, estava lá João, Pedro e Tiago. Estavam os 3. Quando Jesus foi lá na casa de Jairo, que ele levantou lá aquela a ressurreição da menina lá, da filha de Jairo, ele só permitiu entrar no ambiente, lá no quarto, o pai da menina, a mãe da menina, exatamente esses 3. João, Tiago e Pedro. Lá, quando ele estava lá no horto, lá sozinho, lá, orando lá, né? Quem é que estava lá com ele? Somente esses 3, João, Tiago e Pedro. Tanto é que Jesus os mostrou, vem cá, nem um minuto puderam orar comigo, não sei o quê, porque eles caíram no sono profundo e a gente não sabe o que aconteceu, né? Ali, mas tem as pessoas... Teve alguém lá que conseguiu gravar o diálogo, não sei como, mas só estava Jesus e os 3. Os 3 dormiram. Os 3 dormiram, mas tudo bem. Entraram no sono profundo. Mas, então, esses... Não é possível. E quando... O que eu quero falar aqui, que eles não conheciam as leis da natureza. Quando acontecia o chamado, que ela chamou aqui, milagres, tá? Aqueles fenômenos, esses 3, pelo menos, encaravam aquilo de uma maneira muito natural, pô. Aquilo não era nenhum fenômeno extraordinário para eles, pô. Não era, nenhum deles contestou, me perguntou a Jesus, como é que aconteceu isso? Né? Como é que pode acontecer isso? Muito pelo contrário, eles avançaram nos questionamentos com Jesus lá no Monte Tabor, falando assim, por que Elias, não era necessário que Elias viesse, não sei para que acontecesse esses fenômenos? Eles contestaram Jesus. Aí até Jesus falou, olha, na verdade Elias já veio e fizeram tudo aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Aí está lá, o texto lá, aí eles compreenderam que era de João Batista que ele falava, não sei o quê, entendeu? Então, testificando lá a reencarnação, o próprio Jesus falando da reencarnação, que Elias era João reencarnado. Não, é ao contrário, né? Que João é Elias, né? Reencarnado. Então, é isso. Eu acho que eles conheciam muito bem as leis da natureza, não todos, evidentemente, mas pelo menos esses 3, com certeza, eles tinham um conhecimento muito profundo, porque os fenômenos aconteciam e para eles aquilo era natural. E não foi só isso, eles viram a filha de Jairo, viram o filho da viúva de Naum, Jesus tirou ele lá, estava também lá morto lá. Eles viram isso e era coisa natural, pô, muito natural. Então, acho que eles conheciam esses fenômenos. E outra coisa aqui é a expressão que ela utiliza, né? A Girardin, a expressão de milagre. Como se milagre fosse, está usando aqui, tá? O milagre como se fosse algo sobrenatural, realmente. Ó. E não sabiam se o milagre os podia contrariar, mas que acreditavam ingenuamente. Aí, ó, jamais fez um milagre que não fosse em favor dos que pediam com fé e convicção. Então, quem olha assim pensa que, não, peraí, ela está falando milagre mesmo, talvez, né? No sentido milagre ainda... Milagre dito aí pelas igrejas, né? Pelo catolicismo, pelo protestantismo, etc. Porque, eu repito, né? A Girardin, ela foi contemporânea de Kardec, ela morreu em 1855, essa mensagem, então ela logo depois começou a dar mensagem, né? Então, pode ser que ela ainda estava ainda muito arraigada, né? Com os conhecimentos católicos dela, talvez, né? E estava usando essas expressões. Então,
queria fazer alguns apontamentos, assim. Todos os fenômenos que você relatou aí do Jesus com os apóstolos, todos eles, o que eles poderiam doar ali era fluido vital, né? Então, assim, não dá para ter uma prova, só pegando o relato, né? Não estou dizendo, como a coisa falou, a Célia falou, é teologia. Isso aí é uma discussão mais para frente. Deixa a gente terminar lá a série do Livro dos Espíritos, que a gente entra mete a mão nessa cumbuca aí. Mas eles, ali era fenômeno físico, então não tinha necessidade de ter conhecimento. Mesmo porque nós espíritas é que valorizamos muito essa questão do intelectual. Se a gente observar o que nos impede de chegar nos mundos mais avançados é o nosso desenvolvimento moral. Essa é uma questão importante, né? E aí, eu pegando essa reflexão, me lembrei muito, Vicente, daquele apontamento que você fez, não lembro um estudo, ou 3 ou 4 estudos para trás, sobre a questão de o espírito está se dirigindo a um grupo ou uma pessoa específica. E aí, isso está perfeitamente alinhado com aquele artigo lá do Livro dos Médiuns, das contradições e das mistificações, quando Kardec sabiamente pergunta por que certos assuntos e certas linguagens são usadas em um grupo que não é usado em outro. E ele fala, porque aquele grupo talvez rejeitaria a forma, né? Então tem essa questão. Por exemplo, se você for numa federativa dessa daí, imagina que baixa lá olha, aqui é apóstolo Paulo, ele vai falar sobre um fenômeno só com base nas leis morais, na lei dos fluidos, não cita evangelho uma vez, não cita Jesus uma vez. A chance das pessoas acharem que não é o Paulo é muito grande, porque elas querem aquele salam aleikum de Jesus, o amor, a pátria do evangelho, cruzeiro, blá, 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 blá. Então, às vezes a linguagem é adaptada ao entendimento daquela pessoa, né? E outra questão aqui também, né? Eu já vi pessoas querendo, não, precisamos levar o espiritismo para a academia. Me lembrou muito aquele vídeo lá do Cosme Massi, né? Quando fizeram uma provocação ao Dr. Pondé, né? Por que o espiritismo não é aceito no mainstream acadêmico? E aí o Pondé se pavoneou, falou um montão de besteira, que o nosso amigo, né, Cosme Massi teve que dar uma aula para ele, né, de epistemologia, de ciência, da ciência, né, né? Então, é exatamente isso. A desnecessidade de você achar que é necessário que se leve o conhecimento à academia. Quando ela fala ali o Jesus não se dirigiu, não é nesse sentido. Não, ó, precisamos criar um grupo, eu vou lá no Sinédrio, vou convencer a todo mundo, vou tomar o poder. Isso é uma outra estratégia que fugia completamente ao objetivo de Jesus. O objetivo dele é ensinar, abrir, como diz o Espírito de Verdade lá no seu prefácio, né? Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, é isso que ela está falando aqui com outras palavras. Isso você vai levar para eles, no máximo, eles vão o quê? Eles vão ficar confusos e não vão aceitar. Assim como o Poincaré corria do Pierre Curie. E quando eles estavam lá no grupo de sábios, que o Poincaré via o Pierre Curie, ele já ia ver aquele cara falar de espiritismo. Pelo amor de Deus, vou fugir dele. É isso, não sabe? Então, tem coisas que são as coisas primárias. As coisas primárias são as coisas que vêm para nós. E aí, por isso que, né, confunde os orgulhosos. Por quê? Né, aquele PH Deus, cara, Deus é muito burro. O PH Deus pensa assim, Deus é muito burro. Eu, um doutor pós-doc,
com vários prêmios. Por que Deus não faz um fenômeno aqui agora para me convencer? Olha o quanto ele ganharia se eu me convertesse. Hã? É exatamente isso, só que isso aí é para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, João, o evangelista, Tiago, que estavam lá, segundo a narrativa, estavam sendo glorificados. Eles estavam no olho do furacão. E alguns até arriscaram, né? Mas foram o quê? Escondidos, tipo, pegando as narrativas, tipo Nicodemos, né? Foi lá, né? No sapatinho fazer perguntinha. Claro, isso pode ser teologia? Pode, mas estou falando, a gente está pegando aqui o ensino moral. O ensino moral a gente tira até do desenho do Pica-Pau. Então, essa questão dessa necessidade, eu já vi palestras, pessoas, precisamos levar Emanuel para os cursos de história. Vai passar vergonha, mas vai passar muita vergonha. Então, mas por que você já não é feliz lendo aquelas historinhas lá, se emocionando? Tá bom! Que fez uma pessoa melhor? Ó, nos trinques. Agora, se você quer para um outro diálogo, aí é um outro patamar, cuidado. Entendeu? O que ela está falando ali. Né? Então, nesse sentido, como ela estava se dirigindo, né? Kardec fez questão de botar ali, né? Dirigido ao senhor tal. Então, né? Principalmente a voz senhor tal. Então, ela vem aqui, ó, vou dar-vos um conselho. Talvez muitos desses... Porque ali, a própria sociedade espírita era um grupo de sábios. Tinha diretor de museu, tinha inventor, tinha gente, era nata, uma papa fina que estava ali. Então não era qualquer... Mas Kardec não tinha essa preocupação. Porque ele sabia que a lei da natureza é a lei da natureza, né? Então, uma hora as pessoas vão topar com elas. Então, eu entendo nesse sentido, né? É verdade, Jorge. Ali a sociedade parisiense, rapaz, Nossa Senhora, tinha até um espírito naquele Cenas de uma Vida Particular Espírita que, quando ele entrou numa reunião de Kardec, aí o médium que tinha evocado perguntou, mas vem cá, e quem eram as pessoas que estavam lá? Você conseguiu identificar algum conhecido? Aí o espírito falou assim, não identifiquei com nenhum conhecido não, mas alguns eram chamados de príncipe, outros de duque, outros não sei de quê. O espírito falou isso. Tinha o Jobard, né, que era diretor do museu de Bruxelas. Não era. Agora tem um detalhe, Jorge, a sutileza, né? A gente está falando negócio de sábios, né? Uma coisa muito interessante que às vezes a gente não percebe. O Kardec, ele como professor Hippolyte Léon Delisle Rivaio, ele era muitíssimo conhecido na França. Ele tinha mais de 20 obras na área de educação publicadas e tudo, né? Era muito conhecido mesmo. Até teve obra dele na área de educação que até no meados do século XX, 1950 e pouco, ainda era utilizado. Então, ele, quando lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele não lançou com o nome dele para as pessoas comprarem e olhar lá, e aqui é uma obra do professor, mais uma obra do professor, vamos comprar para ler. Não, ele botou um nome completamente desconhecido. Completamente desconhecido, que não tinha currículo vitae, não tinha nada. Ou seja, para que as pessoas compraram o livro pelo conteúdo, para se aprofundar no conteúdo e não pelo autor, né? O nome na capa lá, fulano de tal, Allan Kardec, né? Por exemplo, trazendo aqui para os nossos dias, não, o Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, ele era muito conhecido, ele era político, né? Era médico, muito conhecido. E ele assinava artigos no Jornal do Brasil, ele não assinava Adolfo Bezerra de Menezes. Ele usava um pseudônimo, acho que era Max. Vários artigos dele no Jornal do Brasil, né? Acho que foi no Jornal do Brasil. Ele assinava Max, as pessoas iam ler pelo conteúdo, pelo conteúdo moral, né? Pelas palavras de consolação, pelo texto, né? E não pelo autor. A própria Delphine de Girardin, ela também, durante 12 anos, ela publicou artigos com pseudônimo lá, Visconde de Tonai, é um Visconde, ela usava o pseudônimo de um homem lá, um Visconde.
ela também, porque ela já era muito conhecida como poetisa e tudo, e ela publicava no jornal La Presse textos, poemas com o pseudônimo de um Visconde. As pessoas liam e não sabiam que era ela que escrevia. Então, as pessoas, às vezes, né, para justamente buscar, não se vangloriar, né, não exaltar a si mesmo, eles usam esse pseudônimo justamente para que as pessoas que lêem um texto, lêem a obra, vai pelo conteúdo da obra e não pelo autor, né? Para evitar exatamente isso que ela está nos trazendo aí, esse alerta aí, né? Muito bom. Vamos ler aqui só para terminar. Ela diz assim, ó, a humanidade esclarecida aprecia no seu justo valor aquele que trabalha muito e sabe muito. Ela sabe colocar no pedestal que lhe convém o homem de gênio que produz belas obras. E sabendo em que consiste a ciência do sábio, não mais o atormenta, como sabe de onde emana o gênio criador. Inclina-se perante ele, mas, por sua vez, quer ter a liberdade de crer naquelas verdades que lhe dão consolação. Não quer que aquele que sabe mais ou menos química, mais ou menos retórica, que produz a mais bela ópera, venha entravar as suas crenças. Lança-lhe o ridículo no rosto e tratando suas ideias como loucura. Ela se esquivará desse caminho silenciosamente, continuará sua trilha. Um dia a verdade envolverá o mundo inteiro, e os que a tinham repelido serão obrigadas a reconhecê-la. Eu mesma, que me ocupei do espiritismo até o último dia, sempre pratiquei na intimidade. Pouco me importa a academia, acreditai-me, mais tarde ela virá até vós. Delfina de Girardin. Então, Visconde de Delany, né, também, né, que era o pseudônimo. Essa é a questão. Às vezes as pessoas elas ficam um pouquinho receosas. Tanto tem alguns que começam a transitar para a academia, ficam soberbos. Alguns querem, como se diz, reformar Kardec. E aí, né, começam a encher de toleimas a obra de Kardec. Uma vez eu vi uma nova Gênese. A Gênese com os conhecimentos atuais. Mas era tanta besteira junta. Coitado do Kardec. Que adulteração. A pessoa pegou a obra de Kardec, encheu de nota ruim, achando que estava fazendo o máximo. Tem esse, né? E tem aquele que acha que, como ele junto dos seus, ele também deve negar a sua espiritualidade. Não nego que muitas pessoas, como eu vejo o trabalho de algumas pessoas que se debruçaram seriamente em trabalho de séculos e séculos, que os religiosos não sabem, mas o estudo sério da Bíblia já tem séculos. Kardec até trabalhou essa questão na Revista Espírita. Esse fruto de séculos e séculos de trabalho, de estudo, de reflexão, de análise, de exegese, de trabalho de arqueologia, paleografia e tantas outras coisas, quando a pessoa começa, ela aprende e se enche de conhecimento, aí ela volta, vai na instituição religiosa para mostrar o seu conhecimento. Ela é recebida com 10 trilhões de pedra. E aí, infelizmente, por ter a sua fé ainda frágil, o seu coração esfria. Muitas delas se tornam até detratoras do espiritismo, culpando aqueles que erram, em vez de trabalhar para saber separar o que há de genialidade do que há equívoco, ela se afasta. Enquanto outros soberbos acham que voltarão para reformar Kardec, tem aqueles que negam por
vaidade, outros negam por causa da relação que elas tiveram com os maus espíritas ou puros espíritas ignorantes, que não souberam entender que existem muitas novas revelações que mostram. Elas são revelações atormentadoras, sim, tão atormentadoras que fizeram, por exemplo, um ultra-ortodoxo protestante, Bart Ehrman, esfriar seu coração, que fez outros estudantes, e tem por aí os brasileiros também, que esfriaram seu coração. Mas eles esfriaram o coração porque a sua casa era sobre areia. Quem tem medo das leis naturais? Eu quero saber qual é o acadêmico que vai escrever um artigo que vai matar os espíritos, que vai matar a mediunidade. Não tem. Então, para que temer? Ah, mas ele é muito bom, para ele é muito bom. Kardec tinha medo? Catálogo racional para publicação, para a criação de uma biblioteca espírita. Obras fundamentais, obras complementares ou obras sobre o espiritismo ou complementares, obras fora do espiritismo e dentro das obras fora do espiritismo, obras contra o espiritismo. Ele tinha medo? Não tinha medo. Então, por que teremos que ter medo? Para que ter medo? Essa é a questão fundamental. Então, a gente não pode se perder nisso, nessa vaidade, muitas vezes é a vaidade, de achar que sabe. A pessoa lê um romance e me diz, eu sei o que aconteceu com Pilatos, eu sei o que aconteceu com fulano, Cuidado, que você vai quebrar suas duas pernas de vergonha. Cuidado, ok? Não é esse o objetivo. O objetivo é a questão moral. Os espíritos Kardec, os espíritos nos ensinam que não devemos aceitar senão com reservas. Saindo das questões morais, não devemos aceitar senão com reservas tudo que venha dos espíritos. Então, se a ciência provar que 90% da Bíblia, 90% do Velho Testamento é invenção, problema da Bíblia. Não vai matar os espíritos. Ah, mas as pessoas fracas, essas pessoas fracas, elas são fracas. Kardec pergunta no livro dos médiuns, ao espírito de verdade. Você acha justo, só faltou falar assim, não falou com essas palavras, que Deus permita que aquela pessoa séria, dedicada ao espiritismo, seja mistificada? O que o espírito de verdade? Ah, desculpa, infelizmente aqui, não é, a fábrica aqui está trabalhando em regime diferente, então às vezes acontece isso. É isso que ele falou? Não. Se foi mistificada, é porque tem lado que se presta à mistificação. Isso é lei de justiça. A gente veio aqui para buscar. A gente não veio aqui para ser paparicado, não. O trabalho é nosso. Então, se algum dia provarem que 90% da Bíblia está errado, é mentira, não muda nada. Não mata os espíritos, não mata a lei do progresso, não mata a mediunidade, mata a crença. Esse é o problema. Que aí tem aqueles que escreveram obras, que são doutores, que são sábios espíritas, ok? Que eles não vão querer se reformar. Aí vem o choque anímico da morte. E aí eles vão voltar para tentar refazer as suas M's e muitas vezes será atacado como um detrator dele mesmo. Você odeia fulano. E o cara está ali desesperado, tentando mostrar. É isso, a vida é assim, é a lei de justiça. Certo, seu doutor? Tá certo, Jorge. Eu só para título de curiosidade, eu baixei um livro mesmo aí, de pesquisa aí sobre espiritismo. Está em voga hoje em dia, várias pesquisas, né? Sabe que eu me assustei, rapaz? O livro tem assim umas 10 páginas com o currículo vitae dos autores. Falei, meu Deus do céu, rapaz, cada um, é sério, é sério.
Ah, uma carteirada, Jorge. Nossa Senhora, eu falei, meu Deus do céu. Ô, me deu medo, falando sério. Eu falei, se a coisa continuar assim, coitados, pô, coitados. Aí, porque eu li aí, pouco me importa a academia acreditar, e mais tarde ela já. Acho que não há necessidade. Por exemplo, se você escreve um livro aí, né, quer que as pessoas, né, conheçam o fundamento moral, acho que não há necessidade de botar Jorge, pós-doc, não sei o quê, doc, não sei o quê, até chegar lá, estudou na escola da tia Maricota. Pô, mas tinha assim, rapaz, todos eles. Eu falei, Sim. meu Deus, pô, qual a necessidade disso? Qual a necessidade? Ah, Já contei essa história, né? Tinha uma conhecida que trabalha, é atendente, ela trabalha numa loja de ferragem, e ela foi numa reunião da federativa, né? Substituir uma pessoa lá, e aí chegaram para ela, vem cá, qual é a sua formação? Aí ela, por é. quê? Não, porque aqui a gente trata de assuntos que, entendeu? Só que ela Então, sabia mais doutrina espírita do que aquele grupelho lá todo, entendeu? É isso. então, tá chegando. Tem que tomar Agora cuidado, realmente. eu queria fazer uma colocação aqui da importantíssima, que é a seguinte: a Célia fala, eu nunca escondi que estou espírita estudando com historiadores ateus. Tem uma questão importante, que até os espíritos, esses dias mesmo, fala lá, hein, que é a seguinte: as pessoas acham que, por a fato da pessoa ser um ateu, ela não pode contribuir em nada para a espiritualidade. Em nada. Então, porque tudo que ela fala de um ponto de vista que despreza a espiritualidade. E aí eu vou, né, tem que voltar lá no Erasto analisando o senhor Renan, Ernest Renan. Ele fala a par, né? Ele leva as coisas do ponto de vista material, mas a par de certas questões tem apreciações justas. Já pensou se nós só pudéssemos estudar com os espiritualistas? Ateu não pode. A humanidade progrediu com muitas contribuições de muitos ateus. Claro que a maioria dos sábios da história da humanidade eram espiritualistas. Galileu era, Newton era, Einstein era. Não era da concepção de certas pessoas, mas eram espiritualistas. Então, a questão toda, né, como Sócrates era também, a questão toda está que esses espíritos, como diz o Erasto, eu gosto de usar a citação de Erasto, eles vêm para destruir o velho mundo e preparar o terreno para o espiritismo. Só que muitos desses são representantes que estão agarrados ao limbo da tradição. E existe uma falange de espíritos que estão presos a essas tradições, porque essas tradições é que mantêm as pessoas na ignorância. Que até um conhecido meu e do Vicente me contou uma vez que um espírito apareceu para ele e falou, quando ele começou a divulgar a revista espírita, falou, nós escondemos a revista espírita, você me paga, certo? Então, isso acontece demais. Existe um grupo que eles querem falar de Jesus, de evangelho, blá, 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 mas querem manter as pessoas no jugo deles, dos sistemas deles. Então, esses historiadores, eles podem debochar, eu não ligo também, Célia, eles podem debochar de Jesus, da espiritualidade, mas eu não estou preocupado com o deboche dele, eu não estou preocupado com o sarcasmo dele, eu estou preocupado com a verdade. A verdade se impõe. Então, se tem algo de bom e de útil que venha me colocar um quantum de luz no meu conhecimento, não interessa de onde seja, eu quero aprender. Essa é uma questão que as pessoas, infelizmente, ainda não se libertaram, porque elas estão presas na caverna da ideia de que só falar Jesus, Evangelho, Maria e José é que vai levá-las ao céu espírita.
Infelizmente, isso acontece. Mas nós que já estamos nos libertando, nos sentimos leves. E é isso. Então, que cada um siga e vamos embora. Certo, doutor Vicente? Certo. Eu gosto muito de ler Sponville, pô, embora muitos criticam ele, mas o Sponville tem um livro sensacional sobre as virtudes, né? Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que para mim é uma obra clássica sobre moral, pô. Embora ele seja, parece que alguns dizem que ele é ateu também, mas realmente ele escreve muito bem, explica muito bem, tem as suas ideias, mas se aprende muito, mas muito, muito, muito com o Sponville. É isso aí. Eu fiz, Vicente, quando antigamente eu trabalhava com jovens no centro espírita, nós estudamos esse livro inteiro com jovens. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Nós estudamos com jovens. Claro, tirava alguns trechos, né? Porque tem hora que ele vai e era ali jovem de 13, 12 anos, a gente estudou todas as virtudes ali no texto. Sim. Agora, né? Para alguns, olha lá, ele está ateificando as crianças em vez de evangelizar. Mas fazer o quê? É um problema sério que as pessoas têm, né? Acho difícil essa palavra evangelizar né? Mas tudo bem. Não existe essa palavra evangelizar, evangelização em Kardec. Nem Kardec, nem João Evangelista, nem Paulo de Tarso, nem nesses caras todos lá. Mas por quê? Foge. Isso aí é a invenção do meado do século XX aqui brasileira. Mas deixa isso para lá. Isso é uma questão para as próximas... É um projeto que eu estou preparando aí para quando terminar a sequência do Livro dos Espíritos, nós vamos meter o pé nessa jaca aí. Vamos meter o pé nessa jaca e, não sei, né? Erasto que me proteja. Vamos que vamos. Erasto protege. Ele é bom. Erasto é muito bom. Exatamente. Então nós vamos... Erasto Santo Agostinho continua por aqui. Com certeza. Todos eles estão por aqui. Semana que vem nós vamos iniciar um estudo que é longo, mas é prazeroso. Será prazeroso, que é o debate e o baile funk, lado A e lado B. Já viu? Lado A e lado B do funk. Então, o estilo é o homem, que é quando o nosso Buffon dá uma comunicação, aí o Lamennais rebate, aí vem um espírito, rebate o Lamennais, depois vem a Delfina de Girardin e rebate também. Aí vai ser bom. Esse o couro come. Exatamente, lado A e lado B, isso aí. Os espíritos se desgladiando. Os espíritos se desgladiando e Kardec botou fogueira, jogou no éter, né? Como diz o outro. Todo mundo assistia, né? Não escondeu, não. É isso aí, gente. Então, por hoje é só. Das suas considerações finais aí, Vicente. Muita paz para todos, que nós possamos continuar aí colaborando os nossos pensamentos, as nossas preces, o pessoal lá dos nossos irmãos lá do Sul, né? E também para aqueles que estão lá no Oriente, lá na Rússia, na Ucrânia, lá sofrendo lá os embates ainda do ódio, da violência humana. Muita paz para todos e vamos trabalhar pela paz. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Próxima semana estaremos de volta. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.